Quantos aqui exercitaram o que aprenderam ontem de noite orando? Quantos aqui oraram a Deus de ontem para hoje? Foram poucos, não é? Não deixe de orar. Aí está o segredo da sua, talvez, de algumas coisas que talvez não esteja dando certo. Muita oração, muito poder, tá certo? Então não deixe de orar. Você precisa orar, tá certo? Deixa eu aqui. Então hoje nós vamos estudar algo bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre o quê? O perdão. O que Jesus ensinou sobre o perdão. E o que você entende com essa palavra perdão? E antes de eu começar aqui a estudar com vocês, eu quero fazer algumas perguntas. Tá ok assim, isso? É fácil perdoar? Não. É fácil perdoar, irmãos? É fácil pedir perdão? Não. Por que não é fácil? Faz orgulho, né? Responderam aqui, tá vendo, irmão? Sabe por que é difícil para nós pedir perdão e perdoar? Por causa dessa maléfica que todos nós temos, sem exceção. Nós temos essa doença chamada o quê? Orgulho. Mas isso pode ser o quê? Vencido. Sim ou não? Sim. Pela graça de Deus, tudo é possível, tá certo? O apóstolo Paulo disse assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu queria convidar você a fechar seus olhos para a gente então orar a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Se você não fez isso de ontem para hoje, vamos fazer agora. Eterno Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque tivemos um dia na tua presença, Senhor. O Senhor cuidou da vida de cada um que aqui está, Senhor. O Senhor nos deu o fôlego de vida para que pudéssemos então continuar vivendo. Obrigado pelas coisas que não deram certo também nesse dia, Senhor. E obrigado pelas, nosso Deus, que deram certo também. Pedimos ao Senhor uma bênção toda especial, Senhor Deus, na vida da irmã Nani, do seu esposo, sua família, seus filhos. E que o Senhor Deus estenda o seu braço poderoso sobre a vida dela e elimine da sua vida tudo aquilo, Senhor Deus, que cause constrangimento, que cause, Senhor Deus, alguma perturbação, Senhor. Dê a ela saúde em abundância, Senhor Deus, e por fim a vida eterna. Abençoe todos que aqui estão, Senhor. Cura qualquer dificuldade que esteja sobre nós. Nos abençoa com o Teu Espírito, com a presença do Teu Santo Espírito e também nos ilumina com a Tua palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Mantenha seus olhos ali, é aqui onde vai aparecer o que você vai ler. Lembrando, todo o texto que aparece ali está na Bíblia que você está com ela. E se você quiser, tem Bíblias por aqui, tá ali. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida e você gostaria de falar, só levante sua mão e a gente vai ouvir você. Eu sei que muitos têm vontade de perguntar às vezes e não pergunta com vergonha. Mas, querido, como que nós vamos aprender se nós não perguntar? Deixe essa timidez de lado e pergunte aquilo que você tiver dúvida, porque Deus quer iluminar por completo a minha e a sua mente, ou seja, o nosso entendimento. Amém? Vamos lá. O que Jesus ensinou sobre o perdão? Olhe para aquela figura que aparece ali na frente. O que você entende com aquilo? Essa mulher está triste. Com certeza ela deve estar machucada ou ela machucou alguém, não é verdade? Só é bom que o irmão se assente por aí, porque senão o senhor vai atrapalhar os outros ali na frente, viu? Isso, senta ali naquele currículozinho, o senhor gira. Para onde o senhor quiser girar, o senhor gira aí. Não, mas se, eu gravando aí, irmão. Pronto. Só tá gravando aqui, só. Pronto, não Depois pode gravar à vontade. É só que se o senhor ficar em pé, quem está na frente já não vai ver. Eu sei, não, só a figura aqui para Isso, pode filmar essa figura à vontade, viu? Então, aquela mulher, tá certo, ela está com alguma dificuldade. E a dificuldade dela provavelmente, ou alguém machucou ela, ou ela machucou alguém. Então, quando isso acontece, vem a tristeza, não é verdade? Isso é bom ou ruim? Ruim. Hã? Ruim. Horrível. Tem certeza?
Será que isso não é obra do Espírito Santo na sua vida para você se reconciliar com quem você errou? Sim. Hã? Já pensou por esse lado? Então, se eu machuquei um de vocês, e aí fui embora para casa numa boa, cheguei lá, a ficha caiu, eu fiquei triste. Graças a Deus por isso. Porque aí agora nessa tristeza, eu vou ter tempo para o quê? Refletir no que eu fiz. Você está entendendo? Então agora eu vou perguntar, é ruim ou bom isso? Bom. Agora mudou, né, irmãos? A conversa agora mudou, não é? Então perceba que essa mulher está triste. Vamos mais adiante. O que você entende com aquela outra imagem que aparece ali? 3 cruz. No meio tem uma maior. Não é verdade? E aí o que acontece? E aí o que acontece, irmãos? Ali está Jesus perdoando o mundo inteiro. Sim ou não? Porque quando Jesus morre naquela cruz, ele estendeu o perdão para todos. Agora, a realidade é bem diferente. Nem todos querem perdão. Você entende isso? Se eu perguntasse aqui para vocês, quantos querem o perdão de Jesus? Todos vocês vão levantar a mão. Se você chegar lá no frevo de carnaval, que Deus o livre a vocês lá em Bezerra, ou numa qualquer evento, aqui no Polo, no época de São João, quando tiver ali o dia daquele show ali, alguém dá uma pausazinha ali naquela banda, pelos uns 10 minutos, e perguntar ali, ei, quem aqui quer o perdão e quer Jesus? Vocês acham que as pessoas vão dizer não assim? Mas quando se entra para dentro da realidade, a coisa muda. Mas chegando mais gente gravar aí, ali, como... ajeitar aqui o corpo, tá chegando mais gente aí, viu, irmãos? Então vocês estão entendendo? Deixar no computador aqui, né? Tá bom. Eu vou ser que eu vou fazer aqui. Então vocês estão entendendo? Tem cadeira por aqui, graças a Deus, cabe, né? Tudo cabe. Então vocês estão entendendo, irmãos? Uma coisa é eu dizer assim, eu quero esse perdão. Mas quando eu começo agora a analisar as consequências, ou seja, os pontos do perdão, entende isso? As condições do perdão é onde muitos recuam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, se você chegar em qualquer um evento, pode ter milhões de pessoas ali, você perguntar, quem aqui quer Jesus? Raramente vai aparecer ali 2 ou 3 para dizer que não quer. Só que quando você apresenta agora as condições para ter Jesus ou para querer Jesus, o que acontece? A conversa muda. Não é verdade? Saiu, não foi? Aí as coisas mudam. Tá certo? Então o perdão hoje, todo mundo pode ter um perdão. Todos. Porque Jesus morreu por todos. Agora, vamos lá. Em que situação se encontra então o ser humano? Qual é a situação do ser humano? Fica comprido o vídeo. Talvez você diga assim, não, a minha situação é boa, tá certo. Entre aspas, pode até que esteja sendo boa, não é? Mas quando você entra para dentro de uma realidade mais profunda, você vai ver que não é tão boa. Então, em que situação se encontra o ser humano? Romanos capítulo 3, versículo 10 e depois o verso 23. Primeiro, capítulo 3, verso 10, vai dizer assim. Como está o quê? Escrito. Quantas pessoas justas existem? Hã? Não há um justo, nenhum sequer. É boa essa condição da gente? O que significa justo para você diante desse texto? O que significa uma pessoa justa? É uma pessoa que ela procura atingir, sabe, irmão, aquilo que é bom. Ou seja, o que ela compra, ela paga, o que ela toma emprestado, ela devolve. É uma pessoa que procura fazer que nem Jó, desviar-se, lutar contra o mal. Ela procura ser uma pessoa honesta, boa, entende? Lidar bem com todo mundo. Isso é difícil ou é fácil? Isso é fácil ou difícil? Deixa eu gravar no Difícil, canal, irmão, no como que YouTube, nós a senhora estamos. tá me atrapalhando. Agora, Assim que não eu vou é gravar. impossível. De vez em a senhora me ajudar, me Entendeu, atrapalha, querido? pô. Então isso não é impossível aos olhos de Cristo. Porque a Bíblia diz assim, tudo é possível àquele que crê. Entende? Ou seja, que é uma pessoa justa? É um homem que casa-se, procura ser fiel dentro do seu único casamento.
É um pai que procura ser um pai presente na vida da sua família. É uma esposa que procura atingir a parte dela dentro do relacionamento e vice-versa. E também na comunidade. Justo é isso, irmão. É as pessoas olhar para você e ela não ter do que te acusar em termos moral, entende? Não, essa vez realmente, eu não tenho o que dizer dessa pessoa. Não me deve, não vejo ele ou ela fazendo nada que condiga contra aquilo que se exige da humanidade. Então, as pessoas vão olhar para vocês e dizer, essa pessoa é uma pessoa justa. Na linguagem acadêmica bíblica é desse jeito que é tratado. Justo é isso. E justo também tem um outro ponto que é uma pessoa que foi justificada ou perdoada pelo Senhor Jesus. Só que no contexto que Paulo está usando aqui é em termos de bondade, é num termo de caráter. E Paulo está dizendo, não tem. Agora, você sabe há quanto tempo aproximadamente Paulo existiu? Paulo viveu ali por volta do ano 40 e pouco, ele morre ali no ano 68 depois de Cristo. Então conta do primeiro século, do ano 68 até o ano que nós estamos. Quase 2000 anos está atingindo isso. Agora eu pergunto uma coisa aqui para vocês. Se na época de Paulo estava dizendo que não tinha um justo, e hoje será que tem um bocado? Você está entendendo a situação? Então essa é a situação do mundo em que nós se encontramos. Agora, perceba no texto para que nós entendamos, senão vai dizer, para eu sair da minha casa para chegar aqui e o irmão está esculachando com a gente. Não, não é isso. Olha o que diz o verso 23. Pois todos os que? Pecaram. E carece de quê? Da glória de Deus. Entende o termo que Paulo está falando ali? Não tem um justo a ponto de dizer assim, não, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso ser justificado. Apesar que você encontra as pessoas para dizer, não, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de ir para a igreja. Eu não preciso de ler Bíblia para ser uma pessoa boa. Isso é uma ignorância. Quem que disse isso, irmão? Se foi Deus quem deixou a Bíblia, se foi Deus quem deixou a igreja, por que eu não preciso das coisas que Deus deixou? É por falta delas que está desse jeito a sociedade. Você sabia disso? Você acha que... Ainda ontem, quando eu cheguei lá no trabalho, eu conversando com um irmão, e ele viu uma foto de vocês aqui, ele disse, onde essas pessoas poderiam estar se esse evangelismo não estivesse acontecendo? Você poderia estar lá na sua casa, no seu sofá, assistindo um filme, ou quem sabe, não sei o que você deveria estar fazendo. Mas você estava no melhor lugar do mundo. Aliás, estava não, está hoje de novo. E à medida que você vem aqui em cada noite se sacrificando, que eu sei que você tem seus afazeres durante o dia. Você está cansado. Mas à medida que você vem aqui, Deus está abençoando a sua vida. Deus está cuidando das suas necessidades. Você acredita nisso? Deus está derramando bênção na sua vida que você nem imagina. A obra do Espírito Santo ela é silenciosa aqui na vida de cada um. Enquanto eu prego, Deus trabalha nos corações de vocês. Você acredita nisso? É assim que acontece. E Ele não tem nenhuma dificuldade, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E Ele está trabalhando aqui em cada coração. Então o texto está dizendo aqui, pois todos pecaram. Todos, não tem exceção, irmão. Todos pecaram. Se todos pecaram, todos carecem o quê? Da glória de Deus. Carece da graça de Deus na sua vida, irmão. Como eu também na minha. Porque senão, o negócio vai o quê? Vai dar errado. A gente precisa entender isso. Então, lembre-se que o assunto é perdão e está tudo dentro do contexto. Agora vamos lá. Que oração Davi então fez depois de haver pecado? Contra Deus. Você sabia que todo pecado que nós cometemos, mesmo que eu peque contra um de vocês, esse pecado também eu estou pecando contra Deus? Ou melhor, todo pecado, ele também é pecado contra quem? Contra Deus. Se você fere um animalzinho que não te fez nada, se você mexe, não é castigo um bichinho bruto que não te fez nada, Deus está de olho em você. E isso está ferindo a Ele, porque foi Ele quem criou essas coisas. E Ele não criou para a gente estar judiando de ninguém, nem tampouco das criaturas irracional, não é verdade? O que Davi diz no Salmo 32, verso 1 e 5? Olha o que ele diz lá. Bem-aventurado é aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Você percebe que o texto está falando de duas coisas, iniquidade e pecado?
E você sabe o que significa iniquidade? Apesar de parecer que é o mesmo pecado, mas a iniquidade é um caráter sujo que temos escondido dentro de nós e que dá a luz ao pecado. Entenderam isso agora? Ou seja, a iniquidade é a fonte, é a originadora que me leva ao pecado. Então a iniquidade está escondida dentro de cada um de nós. E é ela que Deus quer trabalhar conosco para arrancá-la de nós. E aí ele está dizendo ali, olha, bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoado. Quando a Bíblia está dizendo que a iniquidade e o pecado é perdoado, irmão, isso foi então, é como se, por exemplo, eu não sei quantos aqui lembram, mas todo mundo sabe o que é mercado. Né? Hoje em dia tem pessoas que compram fiado no mercado, não é verdade? Antigamente chamava bodega. E lá tinha um caderno com o nome de todos os inquilinos, não é verdade? E tinha caderno que eram muitas folhas ali, de tantas coisas que tem. E quando você chegava ali, que você quitava a dívida, o que era que o bodegueiro fazia com o caderno? Onde estava seu nome? Riscava toda aquela dívida. Porque ele entendeu que você o quê? Quitou, pagou. Do mesmo jeito, irmão, quando diz assim, tem os seus pecados ou as suas iniquidades perdoado e encoberto, está dizendo aqui, é assim que Deus faz com a pessoa que se arrepende, que confessa seus pecados e abandona. Sabe o que Deus faz? Deus faz igual aquele bodegueiro, ele pega esses pecados, porque você sabia que lá no céu tem livros, nós vamos ter um estudo aqui que vai falar isso. E todo dia, você sabia que todos vocês aqui têm um anjo da guarda, está todos eles aqui? Nós não estamos vendo. Todo ele está aqui. Aquela salinha está cheia de anjo de guarda, porque o teu anjo de guarda não toma conta do teu filho, não sabia disso? Cada um tem um. Quando uma mulher está grávida, mesmo antes do bebê nascer, já tem um anjo lá no céu comissionado para tomar conta daquele bebê. E ele fica ansioso para chegar o dia dele nascer, para ele saber quem é, ver o rostinho dele. E ele toma conta de você até os dias últimos que Deus te deu na sua vida. Você viveu 100 anos, então ele vai estar com você os 100 anos nessa terra. No dia que você morre, ele é o último a sair de dentro do cemitério. E ele volta para lá para o céu. E nunca mais ele vem tomar conta de ninguém aqui nessa terra. No dia do juízo final, ele vai vir se você ressuscitar. Se você não ressuscitar, ele não vai vir. Se você for ressuscitar, nós vamos estudar isso, você vai entender isso mais a fundo. Ele te espera ali naquela cova para te abraçar e dizer, eu cuidei de tudo durante a vida inteira, tu nunca me viste. Esse anjo ele tem uma outra função. Além de ser anjo guardião ou anjo de guarda, ele também é chamado de anjo relator. Sabe o que é isso? Ele anda comigo nas ruas da cidade, por onde eu vou, ele está lá notando todas as minhas ações. E sabe quando é que eu dou sossego a esse anjo? Quando termina o dia eu estou deitado, é ali o dele. Graças a Deus, está dormindo, Senhor. Aí ele vai no céu, leva toda aquela anotação daquele dia. E ele chega diante do tribunal de Deus, ele deixa lá. E volta novamente, com outra página em branco para escrever tudo de novo. Agora imagina isso durante 100 anos, 70, 80. Você tem noção do caderno que tem lá seu? E a gente às vezes nem lembra, não é verdade? É aquela conversinha escondida, falou mal, desejou algo, cobiçou algo, mentiu, foi infiel em alguma coisa, um troco que ninguém viu, veio demais de tanto moço. Tá tudo montadinho, irmão, nada passa despercebido. E aí o que acontece? Se você lá com 50 anos fez toda essa ultrapassaria aí, mas aí você se arrependeu, aí o livro lá no céu que só constava desgraça ao meu e a seu respeito, o que acontece com ele? Deus apaga tudo que está ali e agora escreve uma nova história minha de você. Sabia que você que está aqui nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de escrever uma nova história? Você sabia que a sua história daqui para frente pode ser totalmente diferente? Frio. Amém? Por isso, Deus não levou em conta o tempo das nossas ignorâncias. Atos capítulo 17, verso 30 vai dizer isso. Porque Deus não levou em conta os tempos das nossas ignorâncias. Agora, olha o que diz mais aqui no versículo 5. Olha o que diz aqui no versículo 5. Não escuta isso em nome de Jesus. O que foi que Davi disse que fez? Confessei-te o meu Pecado. e a minha iniquidade. Olha o que está dizendo, o meu caráter mau. E não mais o que? Ocultei. Disse, confessarei a quem? Ao Padre. Está ali assim, não?
A quem é que nós devemos confessar nossos pecados? Mas tem bispo por aí, tem sacerdote por aí ensinando isso ou não tem? Você pecou, venha para a igreja e confessa ao sacerdote da igreja os seus pecados. Como que eu vou confessar seus pecados a um cara que tem mais pecado do que eu? Não pode isso. Eu tenho que confessar pecado àquele que tem poder para perdoar os meus pecados e me livrar deles. Concorda? É a Bíblia que diz isso. Aí ele está dizendo ali, olha, confessei-te os meus pecados, diz assim, e a minha iniquidade, e não mais ocultei, e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, o que foi que fez? Perdoasse a iniquidade do meu pecado. Amém, igreja? Amém. Olha o que acontece quando nós confessamos as nossas ofensas a Deus. E aí o resultado é esse aqui, perdão. E você sabia que hoje em dia tem muitas pessoas se autocondenando, achando, você já deve ter ouvido pessoas dizer assim, não tem mais jeito para mim. Você já ouviu pessoas dizendo isso? Não tem mais jeito. Eu fui longe demais. Aonde eu fui não consigo mais voltar. Tire isso da sua mente. Tire isso da sua mente. Isso é o diabo que coloca isso na mente das pessoas. E há outros que optam por tirarem o quê? A vida. Não, porque o que eu fiz não tem mais jeito e eu vou me suicidar. Nunca você deve fazer isso. Jesus é a solução, o caminho, a verdade e a vida. Então, não importa o tamanho do pecado que você cometeu. O que você tem que focar é que você tem um Deus, que Ele é muito maior do que o pecado que você cometeu. E que Ele é capaz de te perdoar se você então confiar nele e confessar. Você sabe quem foi alguns autores da Bíblia, inclusive esse aqui, Davi? Davi é chamado na Bíblia, o próprio Deus diz assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Você tem noção dessa palavra? Hã? Mas sabe o que Davi fez? Mandou matar o melhor servo dele para ficar com a mulher dele. E Deus disse que ele era segundo o coração dele. Mas sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Davi se arrependeu. Davi deu a volta por cima. Por quê? Porque Davi confiou em Deus. E ele está dizendo aqui, confessei o meu pecado. Agora, Davi sofreu com a consequência do pecado dele o resto da vida. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Uma coisa é que eu tenho que aceitar e entender que existem coisas que eu cometi que Deus vai perdoar, mas as consequências vão permanecer. Entende isso? E poderá até não ter mais como restaurar aquilo. Mas Deus me perdoou. Entende isso? Por exemplo, eu passei uma vida inteira fumando. De repente eu fiz um diagnóstico que deu que eu tinha um câncer por causa do fumo que eu fumei. Deus é culpado? Ah, meu Deus, eu vou sair da igreja que o Senhor me curou e não sei o que. Não, eu te amo, Baal, mas essa é a consequência do que você praticou. Mas eu te amo e você vai se salvar. Agora, essa é a consequência. Porque você não foi feito para estar ingerindo essas coisas. E ali, o texto está dizendo que deveremos confessar. Mas confessar a quem? A Deus. Tem coisas que às vezes você e eu cometemos que nós não podemos dizer nem ao cônjuge que vivemos com ele. Sabia disso? Hã? Tem coisas que às vezes você comete e que todo mundo comete, que às vezes nem o cônjuge que você convive, ou o filho, ou a família, você pode dizer. Sabe por quê? Porque eles não vão te entender. Eles vão jogar na sua cara pro resto da vida. Basta uma brigazinha, aí pum, na tua cara. Então é melhor você contar para Deus. Você está entendendo isso? Outra coisa aqui, irmãos. Quem somente pode perdoar pecados? Segundo Salmo 130, versículo 4 e Marcos, Novo Testamento, capítulo 12, verso 7. O salmista escreveu assim, olha. Contigo, porém, está o quê? O perdão. Para quem? Para quem o quê, irmão? Vocês estão entendendo? Com quem está o perdão? Com Deus. Eu, por mim, não consigo perdoar ninguém. Mas se eu entendo e eu sirvo a Deus, e com Ele está o perdão, o que eu devo fazer? Senhor, está no meu coração mal em tuas mãos, me ajude a perdoar, Senhor. Porque por mim eu não posso fazer isso. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, o Senhor diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Com Deus é possível você fazer tudo. Sem Deus não é possível fazer nada. Agora, olha outro texto aqui. Marcos 2, 7.
Porque fala ele deste jeito, deste modo. Isto é o quê? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é quem? Deus. Quem está dizendo isso? Hã? É a palavra de Deus, mas alguém disse aquilo ali para estar escrito. Os fariseus. Os fariseus entendiam que somente Deus... Olha a questão aqui, irmãos. E você sabia que tem muita gente sofrendo igual esses pobres desses fariseus? Os fariseus acreditavam que Deus era que só Ele pode perdoar pecado. Eles estavam certo ou errado? Certo. Só que eles erraram para o outro lado. Eles não aceitavam que Jesus fosse Deus. Esse é o problema da humanidade. Talvez eu entenda que só Deus pode perdoar pecado. Mas eu não fui até Ele com confiança a tamanho ponto. Entende isso? Esse mesmo Jesus que perdoou o pecado naquela época é o mesmo Jesus que está vivo. E por meio do Espírito Santo Ele está aqui, querendo perdoar, disposto a perdoar tudo que você cometeu até hoje. Você acredita nisso? Deus quer fazer isso. Agora, veja essa imagem. Preste atenção nessa imagem, irmãos. Vocês estão identificando alguma coisa naquela imagem? Tem um homem escondido detrás daquela cortina, estão vendo ele? De croca. Tem um outro escondido por detrás de uma tábua, escutando. Estão vendo? Olha lá. Está vendo ali, ó? Sacerdote. Olha onde o cara está escondido aqui detrás. Está vendo os pezinhos dele? De joelho. Agora ele está fazendo o que ali? Confessando os pecados. Agora logo a quem? Olha. Esse sujeito aqui, vocês acham que ele tem amigo lá dentro? No sinédrio dele? Sim ou não? Eu não sei quantos viram. Eu vi ontem à noite. Um padre, ou era um freio, dizendo: estou exausto. Passei um dia, o povo me contando pecado. Oh, que vinda. Vejam aí, ó. Eu não tenho dúvida de que ele contou aquilo ali para os amigos dele. Ou você acha que não? Aquele senhor que está ali, ó, o padre, está escutando. Ele chega, tá, o negócio parece que é meio amigo. Ele está com o dedinho na boca, né? Curioso, não é? Que nem que diz, nossa. Agora imagina, o que esses homens não escutam, não é? E eles contam para os colegas de trabalho deles, os outros bispos. Entende isso? Aí Deus está lá no céu e não escuta nada da boca desse inquilino que está de joelho ali, olha. Deus tem ouvido você falar e eu das nossos defeitos? E nós contamos, às vezes a gente diz assim, nossa, que homem fraco, nós está contando aquilo para aquele homem. Agora deixa eu dizer uma coisa, você sabia que a gente faz a mesma coisa? Sabe de que maneira? Em vez de contar aí na igreja, contar isso aquele homem, a gente vai e conta para os amigos que a gente teve, sim ou não? Amiga, nossa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, olha, não conta isso para ninguém. Pega uma briga com ela que tu vê se ela conta ou não. Pega uma briga com teu amigo para tu ver. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmão? Sabe uma coisa que eu aprendi, irmão? Todo amigo tem um outro amigo. Pois é. Mas todo colega, vamos chamar de colega, né? Vamos tirar essa palavra de amigo, né? Pronto, eu estou chamando de colega agora. Veja, todo colega tem um outro colega. Tu acha que ele faz o quê? Olha, é meu amigo, mas tu também é. Você me contou isso, mas tu já pensou que coisa? Pois é. É desse jeito, irmão. Todo colega tem outro. E ele vai contar os teus defeitos que tu contasse a ele para os outros. Sabia disso? Você está entendendo isso? Por isso, sabe, irmãos, que eu entendo o seguinte. Os meus erros, os meus defeitos, eu devo contar eles, sabe para quem? Ao meu Deus. Tem coisa que eu não conto para ninguém. Nem para o meu pai, nem para minha mulher, nem para ninguém. Hoje eu estou casado com a minha mulher e amanhã, se nós deixarmos. Aí fica um com raiva do outro e expõe tudo. É assim, filho. É assim mesmo. Ou não é assim o mundo? Tu está casado hoje. E amanhã? Deus ajuda que continue, em nome de Jesus, não é? Mas se haver uma separação, ou ele ou ela com raiva, peraí, agora eu vou arruinar a vida dele ou dela, não é? E começa espalhando para todo mundo. Conta para Deus. Conta para Deus as tuas dificuldades, irmãos. Entende isso? E sabe qual é a palavra que eles usam para não dizer fuxico? Mas eu não estou falando na mão, é só um comentário. Sabe se é só um comentário? Entende isso, irmão? Vamos lá. Então,
Cuidado a quem você confessa. Agora eu quero trazer outro ponto aqui, eu espero que vocês entendam. Você está vendo aquele homem que está aqui, no meio, no centro? É o padre. É o padre, não é, irmã? É o padre. Esse padre está tomando o lugar de quem aqui, irmã? Ele está tomando lugar. Sei lá. De Deus, ele não está escutando os pecados dos outros? Mas para ver se está certo também. Errado. Errado. Entende? Ou seja, quando eu motivo, eu ensino uma pessoa a vir, um pecador a vir confessar pecado a mim, eu estou tomando o lugar de Deus. Porque a Bíblia diz, Davi disse aqui, que nós lemos: confessei o meu pecado a ti, Senhor, porque só tu. E os fariseus disseram aqui, somente Deus é quem pode perdoar pecado. Se somente Ele é quem deve perdoar pecado, então somente Ele também deve saber. É isso, é. Somente Ele deve ouvir. Entende isso? Então eu não devo estar contando meus defeitos para ninguém. De jeito nenhum. Ninguém tem nada a ver. Nem ninguém tem nada a ver, irmão. Exatamente. Ninguém tem nada a ver. Tá certo? A vida de cada um pertence a cada um. Ah, é, ninguém tem nada a ver. Entende? Ninguém resolve nada. Pois é. É. Quando uma pessoa tem uma dificuldade, sabe o que nós deveremos fazer? Orar por ela. Pois é. Entregá-la ao Senhor Jesus. Aí às vezes a gente chega e diz assim: ô irmão, ora por mim aí que eu estou com um problema. É o que? O Senhor tem nada, ora por mim, se você quiser. Não tem nada a ver. Para que você quer saber o que eu tenho? Que curiosidade é essa? Ele vai. Uma vez eu cheguei numa determinada congregação, e aí no momento da escola sabatina ali, eu fiz um grava, pedido, tô olha, rindo. irmão, Oxe. ore, não era nem por mim, né? O pedido foi pelo irmão, só irmão. Vocês oram aí por a situação de uma dessa família aqui. Aí tem sempre um curioso no meio, não é? Vai. E não é diferente, tinha ali um curioso que sempre Tem que ver. gostava dessas coisas. Três. Né? E eu 4. E aí ele disse, irmão, é o que eles têm? Nada, irmão, só ora. Se preocupe não, bom, é só orar. Se não puder, tudo bem, é só para orar. Que é para contar para ele lá vai mal, o mundo inteiro. A vila, a família. É para isso que ele quer ouvir. Está entendendo? Agora, outra coisa aqui, irmãos. Vamos lá, repare para essa imagem aqui, querido. Repare para essa imagem aqui, não se importa com esses papéis agora. Olha o que diz ali. Jesus, ele é o quê? Nosso advogado. Aonde? No santuário. Que santuário? Celestial. Deixa eu te dar uma explicação disso aqui, irmãos. Alguém sabe aqui o que significa isso aqui? Alguém sabe o que significa essa imagem? Esse é um sacerdote. Aqui é 2 querubins. Isso que está aqui é uma arca chamada Arca da Aliança. Aqui é um altar de incenso. Não sei se vocês conseguem ver. Então, esses eram os móveis que tinha dentro do santuário celestial. Ok? Depois vocês resolvem essa questão desses papéis. Então, aquilo era um móvel que tinha dentro do santuário celestial. Como era que acontecia o rito do perdão no Antigo Testamento? Funcionava da seguinte maneira. Jesus pediu para que Moisés fizesse um santuário. Dentro desse santuário tinha os ministros dele, que era sacerdote e sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o mesmo sacerdote. Só que uma vez por ano ele deixava de ser sacerdote e passava a ser sumo sacerdote. Ele era um tipo de Cristo. E aí eu pecava lá no Antigo Testamento e eu levava um carneiro, eu levava um cabrito, uma ovelha, na presença do... Vai ter um estudo aqui que vai falar sobre isso. Na presença desse sacerdote, eu colocava a mão na cabeça daquela ovelha e eu confessava meu pecado. Com a mão na cabeça daquela ovelha. Simbolicamente o meu pecado saía de mim e ia para onde? Para a ovelha. A ovelha tipificava quem? João capítulo 1, verso 29 diz, João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, João 1, 29. Então aquele Cordeiro, ele nunca cometeu nenhum pecado dos meus, cometeu? Ele era inocente. Então, à medida que eu colocava a minha mão na cabeça dele, meus pecados, eu confessava e ia para ele. Entende? E sabe uma outra coisa terrível que acontecia? Aí o sacerdote me entregava um cutelo, que na época eu não chamava faca, era um cutelo. No lugar de uma faca. E eu cortava a garganta daquele animalzinho que nunca mexeu comigo. Sangue de Cristo e poder. Ah, e é? Que bom que vocês disseram isso.
Sabe quem foi que matou o Cristo naquela cruz? Quem? Nós, filho. Ah, Foi quem? Você acha que foi quem? Os anjos? Foi nós, querido. Ou seja, quem estava cortando a gargantinha do cordeirinho? Você lembra quando Deus disse a Adão, no dia que você comer desse fruto, você vai? E Adão pensava que ele ia morrer. Quando Deus chega no jardim, aí disse, Adão, eu não te avisei uma coisa. E Adão disse, o que, Senhor? Aí Adão foi quem foi? Deus trouxe um cordeiro e disse, Adão, mata. E Adão, que é isso, Senhor? Eu nunca matei nenhum. Mata. Quando Adão matou o cordeiro, Deus disse, sabe o que significa isso, Adão? Tu me matasse. E sabe de outra coisa, irmão? Que nós precisamos saber disso nessa noite? Toda vez, pense nisso amanhã e hoje. Toda vez que eu e você cometemos pecados, é como se nós estivéssemos tirando Jesus do trono e colocando na cruz novamente. Você sabia disso? Se não sabia, você está sabendo agora. E aí o que acontece? O sangue daquele cordeiro, o sacerdote pegava e molhava os 4 pontas do altar. Eu vou explicar isso no estudo mais na frente. E derramava o resto, as bases do altar, porque aquele altar simbolizava o Calvário, e levava o outro lá para dentro e espongia, ou seja, purificando. Porque se alguém pecou, outro tinha que morrer no lugar dele. Você sabia disso? É por isso que hoje a gente não entende. Mas sabe por que está essa desgraceira no mundo de gente inocente morrendo? Porque alguém está pecando. Você tem noção disso? Ninguém morre injustamente, irmãos. Todo mundo peca. Todo mundo, irmão. Por isso que todo mundo precisa de Cristo. Ou seja, agora vamos para o símbolo do cordeiro novamente. Eu colocava a mão na cabeça do cordeiro e confessava meu pecado ia para o cordeiro. Hoje, quando eu conto o meu pecado, Senhor, eu pequei. Jesus está lá ouvindo eu cometendo esses pecados. Aí sabe o que Jesus faz? Lá no céu, ele apresenta as suas mãos perfuradas da cruz e ele diz, Pai, meu sangue, purifica o que ele está pedindo perdão. Purifica qualquer um aqui que está pedindo perdão. É para isso que serve a cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo, ele é válido para quem quiser. Entendam isso. Eu não vou entrar tanto aqui nessa questão do santuário, porque nós vamos ter um estudo e eu vou explicar isso com mais detalhe, tá certo? Não perca esse estudo. Agora, só Jesus pode perdoar o ser humano, não é verdade? Só Jesus pode perdoar. Ou o ser humano também pode perdoar? E aí? É uma pergunta. É um questionamento. Bem, João capítulo 20, verso 23 e Efésios 4, 32 vai responder isso. Vamos lá. Se de alguns perdoardes, o quê? Os pecados. São-lhes perdoados. Se os retiverdes, ou seja, se não perdoar, eles não são o quê? São retidos. Retidos. Vamos entender isso aqui. Peraí. Então parece que o texto está dizendo que se eu não perdoar você, a pessoa está perdida. Vocês estão entendendo o que está dizendo o texto? Mas não é isso que está dizendo ali. A questão aqui agora é ofensas cometidas entre irmãos. E o contexto aqui não envolve salvação. A questão ali, o que Deus está dizendo é para os discípulos. Os discípulos eram a base, a estrutura da igreja, os 12. Aí Deus está dizendo assim, olha, se alguém cometeu um ato que é passivo de uma disciplina, e vocês não quiserem perdoar, ele tem que cumprir a disciplina, eu concordo aqui no céu. Vocês estão entendendo? Estou entendendo. Porque se eu for dizer assim, eu não perdoo você, você vai se perder, você só vai se salvar se eu me perdoar. Então eu estou sendo um Deus para ele, não é verdade? Então o contexto ali não é esse, que precisamos entender. O contexto é entre relacionamento igreja, irmãos. Aí ele está dizendo, se de alguns perdoardes os pecados, preste atenção nisso aqui, de alguns. Ou seja, são casos isolados que podem acontecer. Os pecados são-lhes perdoados. Se você perdoar, são perdoados, está perdoado. Mas se você não perdoar, vai ficar sem, até que se resolva essas coisas, que era uma questão de disciplina. Entendo isso. Outro texto. Antes sede uns para com os outros, o que, queridos? Benignos. O que significa essa palavra benignos? O que significa essa palavra benigno, irmão? Benigno. Bondoso, querido. Cortês, tá certo? Olha o que diz mais. Compassivos. Que mais? Perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus em Cristo fez o quê?
Nos perdoou. E eu pergunto, será que a gente vai ter sempre motivo para estar perdoando uns aos outros, sim ou não? Claro que sim, irmão. Sempre nós vamos ter motivo para perdoar os outros. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Posso fazer, né? Pode fazer agora mesmo. A irmã é casada. Eu? Deus me livre. Tá certo. Então eu vou fazer a pergunta para não casar. Não, nem Pronto, tá certo. Gordinho e Rubiana aqui é casado. Deus me livre. Gordinho e Rubiana é casado. Nem quero. Nem quer, né, irmão? Tá certo, a senhora tá certa. De jeito nenhum. Deus me livre ver se ele tá casado, irmão. Então suponha que os dois tiveram um atrito, porque todo casamento tem dificuldade, não é verdade? Ela e ele precisam se perdoar um ao outro, sim ou não? Claro, senão não vai prosseguir, querido. O pai e os filhos precisam o quê? Se perdoar. O filho comete coisa que faz raiva ao pai, não é verdade? E aí agora ele precisa do perdão do pai, sim ou não? Sim. Os irmãos, então, todos nós temos motivo, todo dia, para perdoar uns aos outros. É verdade, é verdade, é verdade. Se eu não perdoar, eu sou passivo de também não ser o quê? Pô, irmão, o que é passivo? Oi? O que é passivo? Réu, entendeu agora? Réu? Sim. Ah. Eu sou réu de uma disciplina, eu sou passivo de uma disciplina. Essa palavra, ela está em concordância, ou seja, ela anda de mão dadas. Entendeu agora? É no verbo, né? É, no verbo de palavra. Então, tanto um quanto o outro. Se eu disser é passivo, é a mesma coisa, a pessoa vai entender que eu sou um réu, né? E se eu disser réu, a pessoa também pode entender no mesmo verbo de passivo, de uma disciplina. Passivo quer dizer tipo réu, né? Sim, exatamente. Entendeu, querido? Então, todos nós, Davi, no Salmo 19, Davi vai pedir perdão pelos pecados que ele nem se lembrava que tinha cometido. Senhor, perdoa, se eu cometi algum pecado, eu já peço perdão por ele. E você sabia que todo dia, todo mundo aqui tem família. Todo mundo. Ninguém aqui vem sem não ser de uma família. Não tem condição. Você não caiu do céu. Não é verdade? Todo mundo tem família. Você, eu não sou casado, eu sou... Sim, mas você tem irmão, você tem pai. Você está vivo porque você tem um pai e uma mãe, é uma família. Então o que acontece? Eu cometo algo com essa família que eu preciso pedir perdão a ele, sim ou não? Mas nós só perdoamos se o coração querer, Senhor. Não é o nome do Senhor? Pode me chamar de irmão. Seu Paulo. Isso. Mas se o coração da pessoa não perdoa, vai perdoar com quem? Aí Deus diz assim, provérbio, dá-me, filho teu, teu coração. Mas perdoa. O coração quando não pede, não tem jeito não, Senhor. E é, né, irmão? Tem, Ah, com esse coração ele vai pro inferno com tudo, irmão. Você não acredita. Entendam isso que eu estou dizendo. Então, essa é a realidade. Por isso que eu tenho que pedir a Deus, Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Essa foi muito. Não tem jeito. Certo. Primeiro que o coração não fala. Não fala, a mente Agora a senhora chegou. A mente da gente pensa, não é? É Deus trabalhando na nossa mente. Deixa eu dizer um negócio aqui, ó. De que adianta a pessoa levar hoje, amanhã, depois voltar tudo de novo? Certo. Aí não adianta, tem muita água na bacia e derramar tudo. Mas a senhora viu ontem o que foi que Jesus disse assim? Ele disse, se teu irmão... Aqui não vai aparecer o texto. Ele disse assim, Senhor, eu não vou dizer agora não, vai chegar na hora do texto. Bota tudo de novo. Então o que acontece, irmão? Eu tenho que perdoar tudo de novo. Oxe. É o irmão fazendo raiva, eu tenho que perdoar ele, irmão. Essa é a lógica. Mas depois começa tudo de novo. Olha, irmão, eu não vou entrar em diálogo porque eu percebo que a irmã não aceita, eu também não vou, não é? Então entenda, mas escute. Ou tem perdão, ou não tem, irmão. Começa tudo de novo. Ou não tem salvação. Essa é a Bíblia que diz. Eu não estou aqui para ensinar mentira a ninguém. Pai nosso diz, né? E a senhora reza o Pai Nosso? Pai nosso Coração dele branco. Ah, pois não é esse Pai Nosso da irmã. O Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o Pão Nosso, eu disse um pouco o contrário, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os outros. Tem que rezar. É todo mundo, irmão. É só o católico não, ou maior, ou nós está tudo perdido. Pronto, não, todo nós. Mas seguinte a posição, né? Então você está entendendo? Vamos lá. Vamos lá. Olha o que diz mais aqui. Agora, o que é necessário, segundo a Bíblia, para alcançar
a remissão dos pecados. Escuta isso aqui, irmãos. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Não, peraí, calma aí. O que é necessário para alcançar a remissão dos pecados, irmãos? Ou seja, remissão aqui significa o quê? Perdão, justificação. Vocês estão compreendendo? Pronto, vamos lá. Vamos lá, o que é? Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhe quem? Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado. Em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito. Apesar de não aparecer ali que o texto está... Entenda. Mas se você for ler o texto lá na Bíblia, ela vai aparecer todo. Qual é o ponto-chave aqui, irmão? Arrependimento. Então, eu preciso arrepender-me. Agora, o que significa arrependimento? O que significa arrependimento? Arrependimento é você ir aqui, por exemplo, eu vou aqui, de repente eu percebi que tem um abismo, eu paro. E aí agora eu tomo uma decisão, ou eu prossigo, ou eu volto. Ô irmão, o que é remissão? Perdão, irmão. Perdão? Eu acabei de dizer aqui, perdão. Tá certo? Justificação. Você foi remido, tá certo? Ou redimido, que é tudo uma palavra só, tá certo? Aí o que acontece? Arrependimento é você parar de fazer o errado. Eu me arrependi, não vou mais continuar. Me arrependi de beber, deixei. Faz 17 anos que eu deixei de beber. Nunca mais eu bebi bebida alcoólica, entende? Eu tomo álcool, eu tomo suco, é outra história, não? Eu me arrependi e deixei de fumar, nunca mais fumei. Então arrependimento é rompimento com o pecado, com aquilo que é mal. Você entendeu agora? É feito eu, irmão. Eu fumava bastante. Tá certo. Mas é arrependido dos meus pecados, né? Certo. E eu estou arrependido porque eu fumei. Tá bom. Mas deixou de fumar? Deixei, eu estou arrependido. Então vamos lá. Então arrependimento, irmão, é como se Pedro estivesse dizendo assim, ó. Vamos ler aquele texto dessa linguagem aqui, olha. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha. Pare de cometer coisa errada em vez de arrepender-vos. Pare de continuar errando. É isso que está ali escrito no original. Entende? Deixe de cometer coisa errada. Aí traduzido para nós, quer dizer, arrependam-se. Arrependimento é deixar de errar o alvo. Entendam isso. E aí ele está dizendo aqui, e cada um de vós seja o quê? Batizado. Vamos lá. Nós vamos ter um estudo aqui que vai falar desse batismo. Alguém aqui de vocês, uma maioria que tem aqui, você se lembra quando você foi batizado? Não, né, irmão? Me lembro. O senhor se lembra? Quando eu fui batizado na Universal. Certo. Mas tem um batismo por aí que é batismo de quê? De bebezinho, não é? Então nós vamos entender, porque primeiro que batismo não é um bebezinho que toma decisão. Batismo é algo que você tem que se decidir. E não um bebê não decide. Se batiza para remissão de pecado, qual foi o pecado que um bebê cometeu? Mas a mãe da gente é quem leva, nós eu vim para batizar na igreja. Mas aquele batismo diante de Deus não vale nada. Mas a mãe da gente leva. Né? Problema delas. Nós não temos culpa, não. Isso, assim, concordo. Concordo. E nós vimos, vai para onde a mãe quiser. Para onde a mãe quiser, tá certo. Então vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Então nós vamos ter um estudo aqui que vai explicar isso com mais detalhe, tá certo? Vamos lá. Agora, o que está escrito aqui, queridos? Condições para o perdão. Escute isso. Condições para o perdão, irmão. Escute isso em nome de Jesus. Calma aí. Não deixe nada atrapalhar você, irmão. Você sabia que o inimigo está irado com esses ensinos aqui? É, isso é verdade. O que ele puder fazer, Cristiano, para atrapalhar, ele vai fazer. Vai o fazer. meu medo é ser um instrumento dele, porque aí o negócio está feio, não é? Então vamos lá. Olha o que diz aqui. Atos capítulo 3, verso 19. O que está dizendo ali, irmão? Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Lembra do que eu falei dos livros? Quando você se arrepende, agora vem uma outra parte. Convenção. Arrepender, eu já expliquei para vocês. É deixar de cometer aquilo que é errado. Agora, perceba que depois vem uma coisa chamada convertimento. E o que significa isso? Convenção. Eu estou convertido, eu estou consciente de que eu não quero mais continuar no erro.
praticar o mal, né, irmão? Entendeu, querido? Então, aí ele está dizendo, convença-se. Por quê? Porque eu posso me arrepender hoje por uma emoção e amanhã cometer as mesmas coisas. Ai, não adianta. Entendeu? Peça perdão de novo a Deus, que ele está lá. Entendeu, querido? E aí ele está dizendo, converta-se e convertei-vos. Irmãos, quando você se convence do que é errado, você vai ter uma certa, sabe, irmão, visibilidade maior da estrada, sabia? Você vai ver o perigo com mais noção. E você agora vai fazer o quê? Desviar-se dele. Aí o texto está dizendo ali, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Eu posso me arrepender e não me converter. Isso é incompleto dentro da lógica bíblica. Sabia disso? É incompleto. Eu me arrependi do ato que eu cometi hoje, mas eu continuo sem me converter. Ou seja, eu não fechei a porta para aquele mal e ele vai voltar e vai entrar de novo. Qual o significado de converter-se? Eu acabei de explicar isso. Converter-se é ter convicção, visibilidade do que é o quê? É você se entregar completamente ao certo. Ou seja, entregar-se a Deus, porque sem Deus nós não vai chegar a lugar nenhum. Então isso é, entendeu, querido? O convertimento, convenção, convencer-se de que você errou, arrependeu-se e agora você quer Cristo. Eu roubava, né? Ali não vou roubar mais. Mas é, isso é convenção. Se eu roubando, eu não me converti. Entendeu? Outra coisa, veja uma outra coisa, por exemplo. A convenção, ela causa o quê? Como é que esse rapaz está aqui? Triste. Triste imaginando a vida. Pois é, pensando nas bobagens que fez, né? Poxa. Pensando nos erros que ele fez. Pois é. E tem como nós consertar esses erros? Agora tem mais não. Ele já fez. Agora, tem como dali para frente ele ser diferente. É mudar. Isso, entendeu, querido? É aí onde que está a diferença. Porque muitos dizem assim, eu já cometi, não tem mais jeito. Tem sim. Mas é obrigado. Não tem jeito de você consertar aquilo que você fez. Mas agora você pode se consertar. É onde entra a palavra convertei-vos. Não ser no erro, não. Entendeu, querido? Claro isso para vocês? Mas tá vendo. Depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? 1 João 9. Olha o que diz. Quer que venha ali, querido? Se confessarmos o quê? Os nossos pecados. Não é os pecados dos outros não, viu, querido? É os nossos. Entendeu? Os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda quê? Injustiça. Sabe o que significa isso? Além de Cristo perdoar os pecados que eu cometi, Ele também vai me purificar de pecados, de calúnia, de falso que me levantaram. Olha que coisa boa. Esse aí pudesse ouvir um amém. Amém. Vocês estão entendendo, queridos? Nós estamos entendendo. Amém, irmão. Que bom. Vai entender tudo. Vamos lá. Cuidado que o céu está registrando isso. Agora olha lá. Que condição Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados? Olha, irmão, o que ele vai dizer aqui, viu? Olha o que diz aí, olha. Perdoa nossas dívidas. Ou seja, tem aquela palavra dívida dali. Leia lá assim. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. De que maneira? Com a intensidade que eu estou perdoando os outros. Está conseguindo ler aquilo ali? Ô irmão, se o cara for no texto hebraico... Mas o senhor leu o texto hebraico? Dívida significa ofensas, né? É a mesma coisa, irmão. Ofensa, né? Você está entendendo ali o texto, querido? Está entendendo aí? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos o quê? Perdoado aqueles que estão nos devendo. Se eu não tenho a capacidade de perdoar quem está me devendo, esqueça Baal. Estou dizendo a mim, do céu. O céu não é para mim. O céu não é para quem não perdoa. Eu estou dizendo alguma mentira aqui? Pegue uma Bíblia e estude ela de capa a capa e mostre, e você vai ver se eu estou dizendo alguma mentira aqui. O céu não é para quem guarda rancor. O céu não é para quem não consegue perdoar, porque Cristo nos perdoou. Então é difícil, não é fácil, mas eu tenho que pedir a Deus força para perdoar. Ou, bye bye. Que nome é esse?
me perdoa. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu estava lendo essa frase hoje e eu me colocando na situação. Imagine que você está diante de um tribunal. Eita Deus. E é você e dali para frente você sai. Você sabe que se não conseguir a reconciliação aqui, ali está a morte esperando. Já imaginou nesse momento? As pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam nisso. Uma certa vez, um homem estava preso por um crime que ele cometeu. E aí, alguém foi lá no tribunal sem que ele soubesse. E decidiram que iriam então oferecer a liberdade a ele. Só que o juiz foi sábio, ele fez diferente. O juiz pegou uma carta, colocou dentro de uma Bíblia, colocou um paletó e uma gravata e foi lá. Disse: moço, eu tenho um presente para eu te entregar. Você gostaria de receber essa... Aí, isso aqui tem essa carta aqui. Aí tirou a carta, só que a carta estava fechada. Foi alguém que mandou para você. Você quer essa carta? De jeito nenhum. Não quero. E ele foi por 3 vezes, e nas 3 vezes, todas essas 3 vezes ele fez o quê? Recuou. Na derradeira vez o juiz disse assim: tudo bem, já que você não quer a carta, eu vou abrir e vou ler para você o que é que tem. Ele do outro lado da cela. Quando ele abriu a carta e leu para ele, disse: você sabe o que tinha dentro dessa carta? Ele disse: o quê? Ele disse: o seu perdão, a sua liberdade. Mas você ignorantemente não quis, você agora vai sair daqui e vai para a cadeia. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora imagina, aí o rapaz pediu uma chance. Ele disse: eu posso fazer um último pedido e você me concede? Ele disse: sim. Qual é o último pedido que você tem para fazer? Deixe eu sair em liberdade pelas ruas dessa cidade com a sua elite. Eu preciso gritar. E sabe qual era o grito do rapaz? Estou morrendo, não por causa da condenação do rei, mas porque recusei o perdão que ele me enviou. E muitos vão gritar no último dia desse jeito. O grito vai ser: eu estou morrendo, porque a escolha foi minha, mas Deus me mandou o perdão. Porque talvez, imagine alguém chegar diante do trono de Deus e dizer assim. Imagina alguém chegar e dizer assim: eu vou sustentar as crianças mais um pouquinho ainda. Entendeu? E aí o que acontece? Chegar diante do trono de Deus e dizer assim: ah, Senhor, eu não consegui perdoar minha esposa, meu filho, meu vizinho. Você acha que isso vai valer de alguma coisa? Não. Queridos, olha o que diz aqui Mateus 18. Quantas vezes, aqui do texto, irmão, quantas vezes devo perdoar a quem me ofende? Vamos lá, olha o que Pedro responde. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoe? Aí Pedro mesmo se exibe já, e até 7 vezes. Senhor, tá bom. Parece que ele estava fazendo uma coisa muito boa, né? Olha o que Jesus diz lá, olha. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até quantas? 70 vezes 7, irmão. Se um irmão pecar 70 vezes contra mim num dia, toda vez que ele vier, parece brincadeira, não é? Eu devo perdoar. É fácil isso? A gente vai se irritando. Mas Jesus está dizendo: é assim que você deve agir, Pedro. Agora, você já contou 70 vezes 7 quanto dá? 490. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Aqui eu vejo muita graça e muita misericórdia. Sabe o que eu vejo aqui nesses versos, irmão? Jesus está dizendo assim: vocês são esses pecadores que cometem esse tipo de pecado todo dia, e eu perdoo vocês 1 milhão de vezes. E por que vocês não querem perdoar a ofensa do outro? Como é que pode isso? É assim que nós fazemos todo dia. E Deus está dizendo: eu te perdoo. Ele fez o que, querido? Pagou o preço. Olha aqui. Ele pagou o preço. Entendam isso. Sua decisão. Vocês entenderam o estudo dessa noite? Pergunta? Entendendo. Tem alguma pergunta? Fique à vontade. Tem alguma dúvida? Entendeu? Quando tiver mais livre. Certo. Eu sou a primeira a dizer que eu quero enrolar. Mas é porque os outros podem ter, só que não. Não, mas se amanhã eu não tenho vergonha de dizer não. E é, É não, que chegou a hora ainda. percebe-se, entendeu? Quando chegar a hora eu digo A irmã é bem desenvolvida aí, graças a nem Deus. tanto. Graças a Deus. Então, querido, amanhã nós vamos estudar algo poderoso. Não perca. Tá certo? Nós vem. Em nome de Jesus, irmão. O carro vindo, nós vem. Graças a Deus. O carro vier, viu?
Tem alguém aqui nessa noite, irmãos, que gostaria de dizer: Senhor, não fique com timidez nem com vergonha. O convite que eu vou fazer aqui nessa noite, ele é especial. Eu já estou aqui na frente. Talvez tenha aqui entre nós alguém que tenha essa dificuldade de perdoar. Você gostaria de vir aqui à frente para eu orar por você, para Deus te ajudar a perdoar, assim como eu preciso também? Eu já estou aqui. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. E não é para perto do Senhor também. Entende isso, irmão? Tem alguém aqui nessa plateia que gostaria de dizer: Senhor? Tem alguém aqui, irmão, nessa plateia que gostaria de dizer assim: eu quero, Senhor, sair daqui cheio do teu perdão, para eu também poder perdoar os outros. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode ir ali à frente, vocês. Tem alguém aqui? Talvez nesse momento você fique tímido, fique com vergonha, mas é somente desse jeito que a gente conseguiríamos chegar lá. Você quer sair daqui cheio de poder para perdoar? Hã? Tem alguém aqui que gostaria de vir aqui à frente? Hã? Se tiver, vem. Você sabe que uma das doenças que mais prejudica as nações é exatamente guardar ressentimentos, traumas que não conseguem perdoar. Sabiam disso? Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, se levanta e venha até cá que eu quero orar com você. Se não tem, fique todo de pé e vamos então orar. Ô, madrinha. A senhora fez eu rir agora, madrinha. Deus do Não céu. perca o estudo amanhã em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite nós aprendemos sobre a importância de nós perdoarmos. Quando uma pessoa, Senhor Deus, não perdoa é porque ela não recebeu por completo ainda o perdão. Que o teu perdão, Senhor Deus, nessa noite inunde nosso coração. Entra, Senhor Deus, em nossas vidas. Faça morada, Senhor. Cura, Senhor Deus, as nossas enfermidades, Senhor. Seja quais sejam elas, Senhor. Sejam quais forem. Todos nós, Senhor Deus, temos alguma dificuldade que precisa ser vencida. É no caráter, é na saúde física, mental. Por favor, Senhor Deus, somos todos os teus filhos, queremos ser ensinados pelo Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Cuida de cada um de nós no nosso retorno para casa. Afasta Satanás com seus anjos maus para longe de nós. Abençoa, Senhor Deus, essa Serra Negra, Serra Velha, Serra Nova, Palmeirinha, os seus arredores, Senhor Deus. Tu tens, Senhor Deus, filhos preciosos nesse lugar. Toma conta de cada um. Abençoe as crianças que vêm neste lugar, os pais, as mães. Dai sabedoria, dai o teu Espírito Santo, Senhor Deus, aos maridos, esposos, às esposas, às mães, aos filhos, para que todos nós sejamos educados pelo Senhor Jesus. Nós rogamos essas bênçãos no nome santo de Jesus, crente de que o Senhor Deus resolverá e atenderá conforme o teu querer e a tua vontade no teu tempo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar aí um pouquinho. Quem quer ganhar alguma coisa? Eu. Quem tiver a sorte. Número 16. Número 16. Vem cá, irmão. Calma aí. Tem como você segurar aqui para mim? Mais um. Número 1. Vem cá, moça. Número último dessa noite, número 17. Vem cá, meu irmão, buscar o seu. Leva aqui para mim quando eu for. Tirou um papai. Não é tranquilo, tu é de boa. Eu sou desenrolada. Quem tirou, graças a Deus. Sente aí vocês que ainda tem. Caiu o celular lá e dentro. E aí, irmão? Você pega olhando.
Essa é a de tia. Oxe, eu sou tua mãe. É a mãe que nem.